síndrome de Asperger, ela é um transtorno neurobiológico que afeta como as pessoas percebem o mundo e como elas interagem com as outras pessoas. E essa síndrome é um dos perfis do transtorno do espectro autista. Então vamos entender primeiro o que é o transtorno do espectro autista, ou como mais conhecido, né, como o pessoal mais fala, o TEA. Esse transtorno afeta diretamente o sistema nervoso e ele é resultado de uma alteração causada no cerebelo, né, que está relacionada ali ao tônus muscular, à coordenação de movimentos e também ele tem uma participação no equilíbrio do corpo. E também ao sistema límbico, que é responsável pelos comportamentos e as emoções, e mais precisamente ao hipocampo, que faz parte, né, do sistema límbico, mas ele está mais relacionado ali à parte da aprendizagem. Alguns dos sintomas mais comuns são comportamentos repetitivos, agressividade quando essa pessoa é contrariada, apego excessivo a rotinas, interesse intenso em coisas específicas e o que é mais falado, né, o que é mais comentado, que, né, a maioria das pessoas já identifica, é a dificuldade na comunicação, resultando aí na dificuldade na interação social. Bom, voltando para a síndrome de Asperger, né? Muitos especialistas referem-se a essa síndrome como um autismo leve. E é importante ressaltar que os portadores dessa síndrome não sofrem nenhum atraso cognitivo. A neuropsicóloga e coordenadora do projeto do transtorno do espectro autista lá da USP, a Joana Portolesi, ela diz o seguinte: no autismo leve, as pessoas têm a eficiência intelectual preservada, ou seja, ela não tem nenhum comportamento agressivo ou problemas na fala. O que é mais comum entre eles é a ansiedade e a depressão. Então, elas têm uma vida praticamente normal. E a enfermeira e pesquisadora da Universidade de Brasília, a Mariana François, eu acho que é assim que fala o nome dela, François, chique. Ela comenta assim: eles podem ter um pensamento muito concreto e ter uma interpretação mais literal, tendo dificuldade para entender piadas e ironias. Eles também têm muita dificuldade em entender e expressar suas emoções. Então, enquanto que uma pessoa sem essa síndrome recebe uma emoção, ela entende essa emoção e ela consegue expressar essa emoção, a pessoa Asperger, ela não consegue entender aquilo que ela está sentindo, logo, né, ela não consegue se expressar, porque ela não entende. Ela precisa que aquilo seja verbalizado. Então, por exemplo, numa comunicação não verbal, ou seja, uma comunicação corporal, ela não consegue entender, aquilo precisa ser verbalizado. Então, muitas vezes, elas tendem a não ser tão empáticas, né? Justamente por não entender o que a outra pessoa está expressando. Quando uma pessoa está triste, ou irritada, ou alegre, a gente consegue identificar aquilo na outra pessoa, né? Então, a empatia é justamente isso, a gente se colocar no lugar do outro, entender o que ele está sentindo. Já a pessoa Asperger, muitas vezes elas são dadas como apática, sabe? Mas por uma má interpretação, sabe? Não é por maldade. É porque justamente elas não conseguem entender quando a comunicação não é verbal. E como que a gente pode identificar, né, a síndrome de Asperger? Bom, eu listei, né, algumas características aqui, e aí eu vou citá-las e comentar aí brevemente sobre elas. Primeiro, a linguagem não verbal. Então, como eu falei, as pessoas Asperger, elas têm dificuldade em entender outros aspectos da relação, né? A comunicação não verbal é um pouco complicada, né, para ela. Logo, entra ali a dificuldade em lidar com as emoções. Segundo, introspecção. Geralmente elas têm dificuldades em começar ou manter uma conversa. E geralmente elas não são muito empáticas, né? Como eu tinha comentado. Justamente por não entender as emoções ali expressadas não verbalmente. Terceiro, apego excessivo à rotina. A maioria dessas pessoas, elas têm dificuldade em aceitar mudanças. Então elas preferem ter um cronograma com data, horário, tudo certinho para facilitar a rotina delas. E quando aparece alguma atividade, mesmo que prazerosa, isso tem que ser planejado anteriormente.
fixação por algum interesse específico. Geralmente, as pessoas com essa síndrome, elas são indicadas como pessoas extremamente inteligentes. Justamente porque quando elas se interessam por o assunto, elas fixam ali a atenção delas e concentra toda a sua energia ali naquele determinado assunto. Tem uma série chamada The Big Bang Theory, acredito que muita gente, né, já ouviu falar ou assiste. Um dos personagens principais, que é o Sheldon, ele tem, né, a síndrome de Asperger. Então dá até pra gente ver que ele é extremamente inteligente, mas ele tem um pouco de dificuldade ali, né, de se interagir ali socialmente. Mas essa questão de fixar a sua atenção a um determinado assunto, eles canalizam toda a energia, né, resultando aí num resultado positivo. Quinto, comportamento repetitivo. E esse item, ele complementa ao item que eu acabei de falar. É comum que essa pessoa fique horas e horas fazendo a mesma atividade ou dando atenção ali a uma única coisa. As crianças geralmente tendem a brincar com os mesmos brinquedos por um tempão ou fazer as mesmas atividades. Quando você dá outra atividade para outra, né, para essa criança, ela quer continuar o que ela está fazendo e ela fica um tempão ali. Então, justamente complementa com o último, né, que eu citei aqui. E lembrando que a síndrome de Asperger, ela não tem cura. Mas com um diagnóstico precoce, né, junto com uma intervenção terapêutica, oferece grandes chances dessa pessoa se desenvolver melhor e a ter mais independência, né? E como que a psicologia pode ajudar, né, essas pessoas com essa síndrome? Bom, agora aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, vou falar como uma estudante de psicologia e amadora da teoria comportamental, que é a que eu mais me identifico no momento, né, pelo menos. Então, com base no que eu estudei, no que eu pesquisei, um bom treino das habilidades sociais é essencial para o desenvolvimento dessa pessoa. Trabalhar a atenção, a comunicação não verbal também é importante. E dar um feedback também, né? Conforme as habilidades vão melhorando, dá um reforço positivo também para essa pessoa, né? Como falado, né, na teoria comportamental, pelo menos eu gravei isso e eu pretendo trabalhar bastante com o reforço positivo, né? Eu acho importante isso. Mas aí também a gente vai ter que identificar, né? O que motiva essa pessoa, né? Qual que é o reforço positivo dela, né? E tudo isso sempre em conjunto com os pais ou responsáveis, né? Quando a gente está tratando ali com uma criança ou um adolescente. É sempre bom orientá-los em como desenvolver nessas habilidades no dia a dia. Porque também não adianta a gente só trabalhar uma horinha ali na clínica ou no consultório, enfim, né? Onde quer que seja. E em casa essa pessoa não interagir, ficar na televisão, ou ler livro é sempre bom, né? Mas ficar ali com a cara do livro, não interagir com ninguém, não treinar nenhuma habilidade, aí é complicado. Então é sempre um trabalho em conjunto. E é claro, né, que a gente vai trabalhar essas características de acordo com a necessidade, né, da pessoa que tá ali. Então não adianta eu trabalhar um determinado aspecto sendo que tá legal aquilo e ela precisa trabalhar outra coisa. Então as atividades que a gente vai passar para essa pessoa, né, vai depender de cada um, né? Quais características precisam ser melhoradas, né, naquela pessoa. E olha, depois desse vídeo não vai diagnosticar fulano, beltrano ou até si mesmo, né, como Asperger. Eu sei que alguns itens que eu citei aqui a gente consegue se identificar. Eu, por exemplo, eu me identifico muito na questão, né, da fixação por rotina. Eu sou uma pessoa que adoro rotina e quando uma coisa não sai como eu planejei, eu já fico irritada, mas não é, né, por conta que a gente se identifica, não significa que a gente tem, né, a síndrome de Asperger ou outro transtorno, enfim. Até porque esse diagnóstico, ele é feito através de uma equipe multidisciplinar ali, composto por psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo, pediatra, né, no caso de crianças. Então, se você se identificou ou identificou
uma outra pessoa, né, que realmente ela é extremamente excessiva, o que eu citei aqui, essa pessoa é a mais e é tudo isso mesmo, indica, né, não faz mal, indica um bom psicólogo, vá a um bom psicólogo, né, você mesmo, é sempre bom a gente cuidar da saúde de dentro pra fora, mesmo que você não tenha nada ou nem tenha se identificado, é sempre bom, né, a gente ir pra gente cuidar da nossa saúde mental. E importante também, a pessoa Asperger, ela precisa ser respeitada normalmente como qualquer outra pessoa e também compreendida. Vamos evitar julgamentos. Cada um é único e é importante do jeito que veio, né, esse mundo. E esse vídeo foi mais para passar, né, conhecimentos, né, sobre uma das esferas do TEA e ressaltar também que nenhum transtorno diminui ou engrandece ninguém. O respeito é para todo mundo. E bom, é isso, gente. Por hoje é isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like aí, claro. Se você quiser deixar algum comentário também, fica à vontade. Quiser conversar um pouco sobre esse assunto, passar alguma informação também, porque eu não tô aqui só pra passar informação, eu tô aqui pra aprender também. Então, se você não concorda com alguma coisa, deixa aqui. Ou tem algum complemento, né, pra deixar também pra mim ou pra outras pessoas que queiram assistir esse vídeo, fica à vontade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até mais.